Sequência da preparação para o clássico de domingo diante do Atlético Mineiro. Venda de ingressos, últimos bilhetes à disposição da Nação Azul. A expectativa por quem vai apitar o jogo de domingo no Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. E Felipe Luiz pode virar reforço do Cruzeiro? Vocês sabem que o Tite deve ser demitido em caso de perda do título do Campeonato Mineiro. No domingo, 18 horas, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão. Sendo campeão, o Tite permanece. Não se sabe até quando. Em caso de derrota, há grande a chance de o Tite acabar demitido. Como o Leonardo Jardim, que era o plano A, B e C do Cruzeiro, foi contratado pelo Flamengo, a pergunta do torcedor da Raposa passou a ser: será que não dá para contratar o Felipe Luiz? E a percepção, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Felipe Luiz, é de que o ex-treinador do Fla não pretende voltar ao mercado de trabalho tão cedo, até porque todo o planejamento de carreira dele sempre visou o futebol europeu. E ele teme que se acerte com outro time no Brasil depois do Flamengo, que a coisa não funcione tão bem e essa passagem para o futebol europeu acabe sendo atrapalhada. Importante registrar que o Felipe Luiz está na mira de alguns times grandes do futebol na Europa. O Atlético de Madrid, se perder Diego Simeone, deve investir na contratação do ex-rubro-negro. Chelsea cogitou contratá-lo, só não levou essa história adiante em janeiro, porque 2 dias antes de demitir o Enzo Maresca, o Felipe Luiz havia renovado seu contrato com o Flamengo. Já o Strasbourg faz parte da família Chelsea e joga no futebol francês, é outro que gosta bastante. Só para completar sobre o Cruzeiro, se Tite de fato for demitido, a prioridade da diretoria cruzeirense será encontrar um treinador estrangeiro. Venda de ingressos, os últimos bilhetes à disposição do torcedor nessa manhã de quinta-feira no site Baladep. O torcedor pode comprar, muitos ingressos já vendidos, mas ainda, pelo menos a última atualização apontava bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro. O Mineirão vai estar muito bonito no domingo e que o Cruzeiro possa voltar a ser campeão mineiro depois de 7 anos, porque isso é fundamental para este momento do Cruzeiro. O técnico Tite segue no comando, respaldado e, claro, precisa de uma boa resposta nessa sequência de jogos que o Cruzeiro terá. Então, o torcedor aí que puder comparecer, sei que o ingresso ficou um pouco caro, a renda vai ser dividida, a renda líquida, dividida entre os clubes e, querendo ou não, vai dar uma grana importante também. E eu tenho certeza que a Nação Azul vai marcar presença e cantar o tempo inteiro no Gigante da Pampulha. A expectativa maior é se nesta quinta ou somente amanhã é que a Federação Mineira de Futebol vai informar quem apita o clássico de domingo, aguardando aí um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, da Comissão de Arbitragem da CBF, para determinar quem fica à beira do campo apitando, ou quem fica no campo apitando e quem estará no árbitro de vídeo. A preparação do Cruzeiro tem treinamento agora pela manhã, amanhã também pela manhã e sábado à tarde é o último treino, que é quando o técnico Tite vai definir o time que joga diante do Atlético Mineiro. Gerson hoje já deve trabalhar de forma integral com o grupo, está muito bem, foi um livramento aquilo que aconteceu, apenas a pancada no jogo diante do Pouso Alegre, e o atleta respondeu muito bem ao tratamento intensivo na Toca da Raposa 2. Quem vem respondendo muito bem também é o goleiro Cássio, e a expectativa é de que o Cássio trabalhe hoje com o grupo na Toca da Raposa 2. Não sei se de forma integral, mas ele deve fazer alguma atividade no campo. Essa é a expectativa. O goleiro também respondeu muito bem ao tratamento intensivo no Departamento de Saúde e o técnico Tite conta com o jogador. Acho que seria uma peça importante, ou será uma peça importante no domingo, até para não jogar uma responsabilidade maior para cima do Matheus Cunha. Vitinho se despediu ontem, jogador emprestado ao Náutico até o final da temporada. Vitinho chegou até a ser relacionado aí em um jogo ou outro com o técnico Tite. Vamos ver se precisar de alguém para o meio campo. Agora o Tite tem o jovem Juan Gabriel, que vem treinando normalmente com o elenco na Toca da Raposa 2. Tem gente querendo saber sobre o Wallace.
Tem alguma novidade sobre o atleta? Então, Caramujo, eu busquei essa história em algumas pontas, né? Realmente está vindo coisa lá do Rio, e ainda não consegui confirmar se isso saiu do próprio Vasco, ou de algum movimento aí de torcedores querendo alguma coisa por causa de ter o Renato lá agora, né? No comando técnico do Vasco. Pro Cruzeiro ainda não chegou nada e nem pro staff do Wallace. Mas é um jogador que todo mundo sabe, né? A gente já falou aqui, tem um custo importante, também não vai para qualquer projeto. Agora, se tiver algo mais firme aí do Vasco, dependendo, né? Aí o Cruzeiro não criaria nenhum empecilho quanto a isso. O atleta está de volta aí aos treinamentos com o grupo, já estava sempre, né? Mas de volta a frequentar banco de reservas e tudo mais, mas até o momento nenhuma negociação mais firme. Vamos ver se o Renato lá pede ao Pedrinho de lá, né? É verdade. Para uma negociação. Por enquanto, não tem nada, viu, Caramujo? E aí, vocês querem, né? Falando na querência, essa expectativa fica maior aí de um empréstimo que seja, e se o Vasco chega e fala, seu Cruzeiro, meio a meio, pagamento de salário, vocês topariam? Eu toparia, acho que chegou o momento do Cruzeiro assumir o prejuízo no aspecto financeiro, entender que o Cruzeiro precisa abrir esse espaço no elenco para atletas que possam jogar, que possam entregar. Eu falei sobre isso aqui ontem à noite. Não tem um torcedor do Cruzeiro, a Rafa brincou, né? Quando sobe a placa lá com a camisa 5, não tem um torcedor do Cruzeiro que fala, não, hoje vai acontecer algo. Não tem, quando a gente estava aqui brincando, às vezes montando os campinhos, né? Vamos montar como se fosse poupar todo mundo. A gente colocava o Matheus Henrique como primeiro volante, ou colocava o Hickman, e não colocava o Wallace. Então é o momento do Cruzeiro entender que lá atrás, quando fez o movimento, a torcida entendeu, a torcida criou essa expectativa de que poderia ser algo positivo, não aconteceu, é do futebol, agora cabe ao Cruzeiro resolver essa situação. E para mim precisa de ser resolvida. É um dos pontos assim de crítica à diretoria do Cruzeiro. Por quê? Outras equipes conseguiram resolver também atletas com vencimentos altos, com vínculos mais extensos, e conseguiram ali, de alguma forma, abrir mão desses atletas. O Cruzeiro precisa de fazer o mesmo com o Wallace. Não sei se vai ser o Vasco da Gama. Até ontem à noite falei que tinha uma sensação de que talvez não pudesse fazer tanto sentido, porque o Vasco tem o Barros, que pode ser um primeiro volante, tem o Thiago Mendes, que pode ser um primeiro volante, tem o Hugo Moura, e eu não estou entrando no quesito qualidade, estou falando de quantidade de atletas que tem à disposição. Mas talvez pode ser um pedido do Renato, por ser um atleta que já trabalhou com ele, que ele conhece muito bem, que inclusive viveu o seu melhor momento no futebol brasileiro sob o comando do Renato Gaúcho. Eu acho que se a oportunidade aparecer, que seja o Vasco, que seja outra equipe do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisa de entender e abrir mão do atleta, e aí a gente sabe que num primeiro momento dificilmente o Cruzeiro vai conseguir ali, talvez negociar diretamente e não precisar mais de pagar os salários, mas se tiver que fazer essa divisa de pagar uma parte do salário do atleta, que faça, porque acho que o Cruzeiro precisa de resolver essa situação o quanto antes. Não dá pra gente ter no elenco um atleta que não é utilizado, né? Assim, ou que não está nas preferências da comissão técnica. E não é só sobre essa comissão técnica. A anterior também não utilizava. E eu acho que nós precisamos de atletas que se façam úteis de maneira imediata, assim. Nós temos o Lucas Romero para essa função, o Wallace poderia ser um jogador para disputar minutos, para talvez não ser titular, mas ser um auxílio ali, porque o Cruzeiro precisa de muito mais do que só 11 jogadores de alto nível se quiser chegar onde deseja na temporada 2026, e o Wallace já provou, acho que já teve tempo suficiente de clube, passou pelas mãos de comissões técnicas diferentes e já está mais do que provado que não vai ser esse jogador aqui no Cruzeiro. Ele pode render muito bem em outros clubes, mas aqui no Cruzeiro, para mim, acho que está muito claro que não vai acontecer. E aí, seja para o Vasco, seja para qualquer outra equipe, é um movimento que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer e já deveria ter feito, me incomoda muito ainda ter no elenco um atleta que claramente não está nos planos da comissão técnica e que ela não utiliza, assim, por vontade própria, né? Talvez seja muito mais uma questão circunstancial.
Em algum momento eu gostaria que a gente parasse de pagar salários, seja metade, seja quanto for, para emprestar atletas para outros clubes. E em algum momento eu gostaria, inclusive, que os empréstimos não fossem gratuitos, né? Que os clubes viessem aqui e pagassem pelo empréstimo. Mas tem algumas negociações aí que aconteceram por último que fica a sensação de que o Cruzeiro teve que fazer dessa forma. Tomara que em algum momento a gente mude um pouco essa dinâmica, sabe? Que o Cruzeiro esteja mais forte na mesa de negociações. Mas nesse caso eu não sei, né? Por todo o contexto, pela dificuldade de negociar o atleta, eu não sei se a gente seria capaz de conseguir algo assim, com alguém arcando com 100% dos vencimentos, algo que não fosse um empréstimo gratuito, e no momento, né? Abrir qualquer espaço na folha salarial e principalmente espaço para uma contratação, parar de ter essa coisa assim, não vamos contratar porque temos o Wallace, sendo que sabemos que no fundo não temos, já me ajudaria bastante a, de repente, a diretoria atacar essa necessidade do nosso elenco na janela do meio do ano. Eu acho até, Caramujo, eu vi muita gente, teve até um post nas redes sociais, alguém foi falar sobre o lado de lá, né, resolvendo questões, aí parece que era o Júnior Santos o alvo, e parece que o Botafogo acho que só vai passar a pagar salário se ele cumprir algumas metas, né, acho que foi assim, liberou o cara, mas liberou quase pagando tudo, parece, do salário e tudo, aí eu não acho que tem que ser assim também. Pelo menos metade. Você pagar uma parte hoje, mostra que você fez uma negociação muito ruim, véio, que ela tá distante do mercado. Então, em alguns casos, vai ter que assumir o prejuízo mesmo. E vai ter que fazer, Samuel, porque ele não joga. Sim. Então, tipo, você passa a ter que fazer conta de, ele aqui, 12 meses, vai custar tanto. Se eu pagar uma parte, vai custar X menos tanto. Se ele joga em outro lugar, tem a possibilidade. Às vezes, sim. Aqui a gente não vê essa possibilidade, mas talvez em outro clube ele consiga jogar. Ele encaixa dentro do contexto do clube e o clube fala, não, vou comprar. Aí você acha uma proposta, sim. sei lá, metade do que você pagou. Pro Cruzeiro hoje, você recuperar metade do que pagou no Wallace é lucro. Porque o jogador de só eu acho que no caso aí, só de zerar, tipo assim, o fato dele você precisar de pagar os vencimentos dele para os próximos anos, acho que já seria um ponto positivo pro Cruzeiro. Porque no final das contas é difícil imaginar a continuidade. Aí vem o Manolo e fala, celular Vibrâncio, novo membro da Samuca TV. Mentira. Já tá no silencioso aqui, desde que você me chamou a atenção, Caramujo. Não, mas aqui, é porque meu amigo Rodolfo Rodrigues tá sempre assistindo aí, ele manda. O Santos contratou um monte de gente e aqui tá pagando parte do salário do Gabriel, do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Mas os clubes vão se aproveitar disso. Se eu sou clube negociando, falar, você não quer ajudar não? Então fica aí com ele aí. E aí? Mas aí, no caso do atleta Gabriel Barbosa, eu acho que o Cruzeiro deveria ter feito jogo duro. Mas, beleza. Porque assim, no final não tinha tanta opção, entendeu? Não, eu tô falando que não tinha, mas... eu acho que o Cruzeiro também tinha que fazer isso. Sim. Só que você tem que pensar lá o outro lado, né? O outro lado falar assim, você tá doido pra... Contratou um técnico que não vai usar o jogador. Fácil. É loucura, talvez, pareça loucura falar isso. Mas é mais fácil você emprestar o Rodriguinho e o Vitinho do que você emprestar esses caras. Porque esses caras têm vencimentos mais altos, esses caras não vão pra qualquer contexto. Não. E assim, o contrato tá assinado. Se esse cara virar pra você e falar, amigo, você não me quer aqui, mas eu não vou. Sim, o Derrick Rose era um dos principais jogadores do Chicago Bulls. Um dia ele acordou, o telefone dele tocou, bacanão. Você foi trocado, tá? Bacanão. Você vai pra tal lugar. Bacanão. Pronto. Você chamou falou isso em inglês. Falou, bacanão. Eu não falo inglês. Hey, big bacana. Big bacana. O Caramuja. Caramuja ontem falou a live inteira em inglês. Bilíngue. Não. Quem dera, acho que futebol às vezes podia ter isso, assim, nenhum pique NBA, você tá trocado. É engraçado que na NBA os atletas, eles não assinam pelo clube, né? Eles assinam com a liga. Então, assim, os clubes são todos proprietários da liga e eles mandam o cara pra... A franquia, né? E todas... salvo raríssimas exceções que o cara tem o direito de escolha, né? Tipo um LeBron. Tem jogador que coloca direito de veto. O Carmelo Anthony tinha muito isso no New York Knicks. Ele ficou anos lá porque ele ia vetando. Não, pra cá não vou. Aí, do jeito que aqui no Brasil vai ter jogar. O Gabigol seria um cara que se a liga fosse assim, não, eu quero pôr... Pra jogar, pra entrar no segundo tempo do clássico, Gabigol ou Carmelo Anthony? Que isso?
Hoje, Que isso? Gabigol, o Carmelo Anthony tá aposentado. Meu Deus. E assim, Mas- quando você tem um jogador que tá abaixo daquilo que ele pode render, as outras diretorias estão observando, né? Então é sempre muito difícil negociar esse tipo de atleta, seja o Wallace, seja o Gabigol, e aí você entra no aspecto dos vencimentos, do contrato longo e tudo mais. Tem alguns tipos de contratos, assim, que você faz que se você não acertar e aquele cara não render o que você deseja, dificilmente você vai ter um retorno financeiro, porque são contratos que você faz para retorno técnico, né? O Wallace é para retorno técnico, o Matheus Henrique, retorno técnico, o Gabigol, retorno técnico. E aí, quando esse cara não dá certo, você vai ter que lidar com as consequências e o seu prejuízo financeiro. Por isso que são contratações que têm que ser, assim, muito contextualizadas, né? E no caso da contratação do Wallace, por exemplo, claro que a gente não tem acesso a detalhes de contrato, né? Mas falando do aspecto técnico puramente, eu achei que foi uma boa aposta do Cruzeiro à época, achei que poderia ter dado muito certo. Futebol tem disso, às vezes não vai acontecer, e no caso do Wallace não aconteceu. O Matheus Henrique, eu acho que não vai acontecer também no Cruzeiro, mas entendo que quem quer aguardar um pouco mais para poder dar esse veredito, né? E aí o clube vai precisar, quando fizer esse tipo de movimento, acho que se cercar de mais elementos, assim, para fazer esse tipo de contratação de retorno técnico, para ter um pouco mais de certeza, no máximo possível, do futebol desse retorno. Caso contrário, é aparar arestas, Caramujo. Meio que tentar diminuir o prejuízo, né? Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.